E abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 5. Perdão, é capítulo 11, versículo 5. Contrário. Você conseguiu achar? 1 Crônicas 11, 5. E depois que você achar aí 1 Crônicas 11, deixa marcado aí, porque eu quero que você abra também em 1 Reis, capítulo 2. São duas passagens que mostrar. Eu queria mostrar para você a respeito da vida de alguém que teve assim na história bíblica um papel muito importante, mas que mal é lembrado. A gente praticamente não ouve pregação a respeito dessa pessoa em especial. E não é pregação sobre ele, mas é o exemplo do que ficou dele. Existe uma coisa, uma arma que se chama tempo, e a gente já falou disso. E ela é muito poderosa, só que às vezes ela é usada pelo mal. E ela nas mãos dele se torna muito forte, porque o tempo, ele desgasta, o tempo consome, o tempo vai fazendo isso, e no desgaste, no consumo, no consumir, ele vai tirando sensibilidade das coisas de dentro da gente. Eu estava assistindo um vídeo, é uma pesquisa, não sei se é verdadeiro ou não. Diz que o primeiro homem a cavar um buraco para tentar fugir de uma cadeia, ele usou um pedaço de pau, um pedacinho de graveto, e ele conseguiu cavar aquilo. Aí alguém um dia perguntou para ele: quanto tempo você levou para fazer isso? Ele falou: tempo? Eu nunca parei para olhar para isso. A única coisa que eu queria era conseguir ver o outro lado daquilo que eu estava raspando. Quer dizer, ele estava olhando só para aquilo. Ele só não parou, ele só não desistiu, porque ele nunca parou para medir o tempo. Ele nunca deixou que o tempo desmotivasse, enfraquecesse, entristecesse, tirasse dele o ânimo, tirasse dele a vontade. As coisas que aconteciam ao redor dele, naquele momento ele não conseguia enxergar. E aqui fala de um homem chamado Joabe. Eu não sei se você já ouviu falar de Joabe. Aí no capítulo 11 de 1 Crônicas, é o primeiro ponto. Aí no versículo 5 diz assim, ó. E aí você vai entender a importância dele na história. De os moradores de Jebus. Os moradores de Jebus. Sabe o que é Jebus? Você já ouviu falar de Jebus? Não. E Jerusalém? Quem já ouviu falar de Jerusalém? É importante Jerusalém? É ou não é? Antes de Jerusalém chamar Jerusalém, Jerusalém chamava-se Jebus. Jebus era a terra onde habitavam os jebuseus. E Davi, quando ele é colocado como líder daquele povo, ele resolve tomar aquela cidade, que depois teria ali como centro ali, como a base central de Davi, Sião, que é a cidade de Davi, e aquelas muralhas, aquele entorno todo seria a cidade que hoje eu e você conhecemos como Jerusalém, a cidade conhecida como a cidade santa. Mas existiam inimigos que habitavam ali. E aí quando Davi foi para tomar, olha aí o que está dizendo aí. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião
Esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Quer dizer, quando eles chegaram para entrar naquele lugar, para tomar posse daquela cidade, chegaram ali para se estabelecerem naquele lugar, tinha um inimigo, tinha um mal ali, tinha alguma coisa se opondo. E quando Davi foi entrar, eles falaram: você não pisa aqui, você não entra aqui. E Davi chamou os soldados que estavam com ele. E esses soldados, eles tinham uma coisa interessante dentro deles. Eles acreditavam na unção, na direção, na escolha de Deus sobre aquele homem que estava liderando eles. Você consegue entender o que eu quero dizer? E aí eles pararam e ouviram. E Davi falou: primeiro que subir lá e derrotar aquela turma, enfrentar eles, ferir eles, esse vai se tornar o chefe da guarda, vai ser o general de todo o exército de Israel, de Jerusalém. E esse Joabe, acreditando em Deus, confiando em Deus, sabendo que Deus ia na frente, com o coração cheio disso, ele toma aquela espada dele, sobe aquela montanha, entra naquela cidade, mata quem tem que matar, toma aquele lugar. E ele é colocado como general, ele é colocado lá em cima, na posição de honra. E quando isso acontece, é visto pelos outros como alguém de coragem, como alguém de fé, como alguém escolhido por Deus. Porque como eles acreditavam que Deus é quem ia na frente, aquele que enfrentava na mente deles, no coração deles, tinha a unção de quem? Para vencer a luta. Tudo é a maneira que se vê, tudo é a maneira que se olha. Jesus, ele disse que os olhos são a lâmpada. Os olhos são a lâmpada. Então, se eu vejo e creio que Deus está à frente de tudo, eu tenho a certeza que haja o que houver, seja o que for, Ele, Deus, vai me dar a vitória naquilo que eu estou buscando. Se eu já não creio em mais nada, então tudo que eu olhar para mim vai ser o acaso, vai ser porque tinha que ser ou porque não tinha que ser, enfim, tudo é a maneira que se encara. Quem está entendendo alguma coisa? Ele tomou aquela palavra para dentro dele e ele falou: Deus está falando comigo, sou eu, é eu aqui, é comigo aqui, eu vou subir. Ele subiu, está escrito aqui, ó, subiu, tomou posse. E dali em diante mudou a vida desse homem. Ele passou a viver próximo de Davi. Davi sai dali, é colocado como rei, é aclamado como rei. Ele lidera aquela nação, constrói ali o palácio, tudo aquilo que a gente já conhece, e ele tem guerras, e eles têm vitórias juntos, e eles vivem juntos, e eles passam situações de alegria junto, e situações de luta junto, e eles criam um laço, uma amizade, uma proximidade. Eles começam a vivenciar isso. Só que o tempo, olha para mim, o tempo vai passando, o tempo, e as coisas vão acontecendo, e o coração vai desgastando, e a fé vai balançando, e os olhos vão se acostumando, e os ouvidos vão se acostumando, e ali é toda vez a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Só que tinha um detalhe: Joabe acreditava que Davi era ungido, que Davi tinha a direção de Deus. Só que um dia acontece uma coisa interessante. Davi não vai para a guerra, a gente já pregou sobre isso, fica no palácio, vê de longe a mulher, acha ela bonita, manda trazer para o palácio. Essa mulher é casada com o soldado está na guerra. O Joabe era o general do exército, o Joabe conhecia o soldado está lá lutando, o soldado está lá no campo de batalha, o soldado está lá entregue aquilo que era para ele estar lá fazendo, e ele está lá trabalhando, está lá lutando, está lá guerreando. E o Davi não, o Davi está lá no palácio. Aí o Davi se envolve com a mulher, se relaciona com a mulher vai para casa, o tempo passa, a mulher volta e fala para o Davi: ó, eu estou grávida. E como ela era casada, o nome disso chama-se, como é que chama mesmo? O sujeito casado que sai com a mulher dos outros, como é o nome?
E a lei do Moisés, que era a lei que valia, dizia que o adúltero tinha que ser apedrejado. Davi tinha uma aparência, ele tinha que mostrar uma capa para aquele povo, ele tinha que mostrar uma forma. Davi era o rei. Davi, para aquele povo, tinha sido escolhido de Deus, tinha sido a pessoa que Deus tinha colocado ali para liderar eles. Tudo isso pesou na cabeça do Davi. O Davi pegou e falou o seguinte: olha, manda trazer o Urias aqui, o marido da mulher, e vamos colocar, ele está na guerra, tá? Há muito tempo, tá? Então traz ele para cá, vamos colocar ele junto dela, porque assim a gente encobre o erro que a gente fez. Aí manda um soldado avisar Joabe: Joabe, o rei está pedindo para mandar de volta para lá, o Urias é para mandar ele para Jerusalém, é para voltar para trás. E aí o Joabe era o general, e a função dele era obedecer a ordem. Ele chama o soldado, e ele pergunta para o soldado, ele fala: ó, você vai ter que voltar, porque o rei está mandando você se apresentar lá para ele. Ele volta, chega lá, o Davi pega, conversa fiado com ele, manda ele para casa. Ele fala para o rei: eu não posso, os meus amigos, meus irmãos estão lutando lá, eles estão na frente de batalha, eu não posso fazer isso. E ele não vai para casa. Antes dele decidir não ir para casa, Davi manda vinho para dentro do soldado, tenta de todo jeito convencer o soldado, mas o soldado é fiel. O soldado tem os olhos dele numa direção, tem o coração dele firmado no propósito. E o soldado deita na escadaria do palácio e não vai para casa. Aí o Davi muda a tática, e é aí que eu queria que você entendesse. Presta atenção, porque tudo é importante. É importante para quem vê com importância. Tudo são os olhos, a maneira que a gente enxerga. O Davi muda a tática dele. O Davi pega, escreve uma carta e dá nas mãos desse soldado Urias e fala para ele: leva essa carta, entrega ela para Joabe e fala para ele seguir as instruções que está aí. O soldado volta, entrega a carta na mão do general, que é Joabe. Joabe abre a carta e lê, lá nela está escrito assim: olha, pega Urias, coloca ele na frente de batalha mais forte que tiver, e quando os inimigos vierem com ímpeto, vai embora todo mundo e larga ele lá sozinho. Davi está pedindo para Joabe fazer o que com Urias? Você está conseguindo acompanhar? Matar. Deixa lá para morrer. Joabe não entendeu muito bem. Primeiro mandou chamar. Para imaginar, para pensar, gente, o que está passando na cabeça do general lá. Primeiro chamou o rapaz e mandou ele ir lá se apresentar. Ele ficou lá uns dias. Agora ele volta e ele traz uma carta que é para mim pegar ele, colocar ele na frente da batalha, e quando o inimigo vier, eu largo ele lá sozinho e tiro todo o apoio, deixo ele lá para morrer. O que eu faço agora? Se fosse você, o que você faria? Você obedeceria o rei? Ou você desobedeceria o rei? Pensa um pouquinho. Porque até então, para Joabe, o rei é o ungido de Deus. O rei é aquele a quem Deus escolheu e dirige. Aí o Joabe: bom, ordem é ordem, vamos cumprir. Colocou Urias lá na frente e deixou Urias lá sozinho. Quando o inimigo veio, ele tirou as tropas e deixou o rapaz lá só. O exército inimigo veio e matou ele. Aí o tempo passa e Joabe volta para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, sabe o que está lá acontecendo? Tem um casamento marcado. Casamento do rei Davi com a viúva do soldado. E não precisa ser muito inteligente para ligar um ponto no outro e parar para pensar e dizer: espera um pouco, não foi uma morte acidental. Não é porque o rei ficou com dó da mulher que ficou viúva e está esperando um filho. Alguma coisa de errado, alguma coisa de diferente tem aí. Tem algum mistério, tem algum caroço no meio desse angu, alguma coisa diferente está acontecendo. Que será que esse rei aprontou? Que será que é isso? Mas ele não fala nada para ninguém, ele guarda isso dentro. A pergunta é: como é que ele vai olhar para Davi de novo? Como é que vai ser o encontro dele com Davi? Eu não sei se você está conseguindo entender, mas eu queria que você pensasse um pouco nisso.
Como é que ele vai entrar na presença de Davi? Como é que ele vai saudar Davi? Como é que Davi vai dizer para ele: olha, consultei a Deus hoje, Deus falou comigo e falou para fazer isso? Se dentro dele, ele já estava vendo que tinha alguma coisa errada, não pode ter sido Deus que falou para Davi colocar o marido da mulher lá na frente. E agora, o Davi está aí tomando a viúva como esposa, tem coisa errada nisso. Quem está entendendo alguma coisa, por favor, gente? Só que ele engole aquilo, ele carrega aquilo dentro dele, e mais tempo passa, a vida anda um pouquinho mais. Aí chega um dia, um belo dia, Davi chama de novo Joabe, que era o homem forte dele, que foi o homem que conquistou Jerusalém, que era o homem que ele confiava, que era o braço direito dele. Ele chama Joabe de novo e fala: olha, Joabe, arruma aí um pessoal, porque agora eu quero que conte o povo. Aí o homem tomou um choque de novo. Ele falou: mas peraí, isso é o que diz a palavra. Ele fala para Davi que o nosso Deus multiplique 100 vezes mais o número de cada homem diante dos olhos do nosso rei, mas não se apoie o rei na quantidade de homens que nós temos. Em outras palavras, Joabe está dando um conselho para o rei Davi: confia em Deus. Mas Davi, impulsionado pelo Satanás, porque a palavra diz que foi o diabo que levou Davi a fazer isso, ele manda contar o povo. E Joabe vê de novo Davi desobedecendo, e isso está ficando dentro dele. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Deus, ele sempre tem um propósito em tudo. Tudo que ele faz, ele tem um propósito. Você está aqui agora, teve um propósito. Você chegar aqui hoje, tem um propósito de Deus na sua vida. Alguma coisa Deus ele tem para fazer. Eu ouvi alguém dizer hoje que ele serve almoço para um pessoal numa igreja. Ele serve, todo dia ele tem lá um restaurante gratuito, ele serve almoço. Todo dia os mendigos entram lá e vão comer na igreja, lá no restaurante que tem na igreja. Todo dia eles vão lá e eles almoçam lá, eles comem lá, se alimentam lá. E um dos mendigos chegou para o pastor da igreja e falou para ele: ô pastor, o senhor sabe que eu nunca vou ser membro da sua igreja, né? Por que o senhor me deixa comer aqui todo dia? Por que o senhor deixa a gente comer aqui todo dia? É porque o senhor quer que a gente venha para a igreja do senhor, não é? Ele falou: não, irmão, pode comer, fica à vontade, come de tudo que tiver, eu quero que você venha todo dia comer. Não, isso não é verdade. Ninguém faz nada à toa, ninguém faz nada por fazer. O senhor está querendo convencer a gente, dando comida para a gente frequentar a sua igreja, sentar no banco da sua igreja. Ele falou: não, não é não. Mas então por que o senhor está fazendo isso? Porque olha, eu vou falar para o senhor, o fato da gente vir comer aqui todo dia não tem transformado em nada nosso coração, não tem mudado em nada aquilo que está dentro da gente. Porque eu saio daqui e vou usar droga, eu saio daqui e vou fazer as coisas que eu acho que tem que fazer. E o pastor falou uma coisa interessante para o mendigo, e foi interessante para mim, né? Ele falou assim: não, irmão, a transformação não é em você, a transformação é em mim. Porque se em você não está acontecendo, em mim acontece todo dia. De algum jeito, Deus ele sempre trabalha na nossa vida. Ou Ele está trabalhando em você aí agora, ou Ele está trabalhando em mim aqui agora, ou Ele está trabalhando em todos nós. A gente vai vendo coisa, a gente vai passando por coisa, a gente vai vivenciando coisa, a gente vai ouvindo coisa, a gente vai vendo coisa, e essas coisas, elas vão tirando da gente aquele amor, aquela essência, aquele primeiro amor, aquela primeira força, quando ele era novo, o começo dele, crendo em Deus, intrépido, ousado, eu vou resolver, vou fazer. Ele subiu com tudo, derrubou o inimigo e tomou o lugar para ele lá. Agora já aí no final, eu falei para você abrir no 1 Reis. Qual foi o outro? Capítulo 2, né? Abre lá. Versículo 28. Capítulo 2, versículo 28. Na sua tem título? Qual que é o título que está aí? Aqui é o fim da caminhada. Aqui é quando tudo encerra, aqui é quando tudo acaba. Aqui é o mais importante.
Você pode começar muito bem, você pode se aplicar muito bem, você pode ter um começo tremendo, e o teu começo admira os outros, e o teu começo contagia os outros, e você fala de fé, e você vive fé, e você busca a Deus, e você ora a Deus, e você pede a Ele, você confia nele, você enfrenta a luta, você clama, você vem na igreja, você toca a trombeta, você leva a toalha, você unge com óleo, você bebe a água. Mas é o final da história que vai dizer se você vai alcançar o que você está buscando ou não. Está cheio de gente que um dia já teve igual a gente dentro da igreja, igual eu aqui em cima gritando, falando alto. Eu tenho gente na minha casa, na minha família, que já teve aqui. Aí outro dia eu vi a foto lá, com a latona do lado, sentada, rodeada. E não é a lata, e nem o sentar na cadeira, é aqui, ó, a distância. Tenta, se esforça, não vou na igreja, não vou orar, não vou buscar. Olha, Deus, eu ouvi lá a palavra hoje, Deus falou comigo, o pastor que fez uma oração, o fulano que cantou, olha esse louvor aqui, toda vez que eu estou triste eu ouço. Isso é importante, mas não é o fundamento. É a gente estar firme, o tempo está cheio de gente que só está o corpo na igreja, o coração e a mente está longe, está distante, não tem compromisso nenhum com nada. Começa bem, naquele momento, principalmente quando está passando a luta. Eu não estou pregando religião, eu não estou pregando placa, eu não estou dizendo que você tem que confiar em mim, pelo contrário, não confie, porque de repente eu posso decepcionar muito. Confie em Deus, nesse aqui, ó, da Bíblia. Porque Joabe acreditava em Davi. Joabe acreditava que Davi era homem de Deus, e era. Joabe acreditava que Davi era ungido de Deus, e era. Joabe acreditava que Davi tinha a direção de Deus, e tinha. Só que Joabe parou para olhar para coisas que fizeram quebrar dentro dele aquilo que é difícil demais de se reconstruir, de se refazer, que é a confiança em Deus. Aliás, a confiança em tudo. Se você já passou por uma situação de traição, seja ela qual for, você sabe que é difícil confiar de novo. É ou não é verdade? Sim ou não? E está cheio de gente que a confiança em Deus quebrou, desapareceu. Até vir na igreja, até tenta, até se esforça. Ela faz mais força para vir na igreja do que para confiar no que está sendo pregado. Você está compreendendo? E olha o que diz aí, ó, versículo 28. Chegando esta notícia a Joabe, por quê? Porque se tinha desviado. Davi envelheceu, Davi pagou o preço, porque quem planta colhe. Deus cobrou de Davi tudo que Davi tinha feito de errado, toda pisada de bola de Davi, só que era Davi e Deus. Davi escreve salmos profundos, pedindo a Deus que não aparte dele a presença de Deus, não tire dele o Espírito de Deus. Davi fala com Deus. Davi viveu dias de amargura, ele pagou o preço dos erros que ele cometeu. Eu só posso pagar pelos meus erros, e você pelos seus. Você não vai pagar pelos meus e nem eu pelos seus. Você está entendendo alguma coisa? E Joabe parou para olhar para Davi. Aí um dia Davi falou assim: Joabe, Deus falou comigo hoje. Só que Davi já estava velho. Joabe já tinha visto muita coisa. Joabe já tinha visto Davi pisar muito na bola. E aí naquele momento, o coração de Joabe já estava escuro, já não tinha mais claridade, já não tinha como enxergar isso, ele já não acreditava mais. E aí então Davi falou para ele: Joabe, Deus falou comigo hoje, e ele falou para mim que ele já escolheu meu sucessor, e quem ele vai colocar como rei em Israel, em Jerusalém, é Salomão. Joabe não acreditava mais naquilo. Sabe por que ele não acreditava? Porque Salomão era filho de Davi com Betseba. Joabe não contou para ninguém, mas Joabe sabia que o pai daquele Salomão que viria a ser rei, e a mãe daquele Salomão
tinham tido um caso extraconjugal, que Davi tinha mandado matar o marido daquela mulher, que tudo de errado. Então dentro dele ele imaginava: como é que Deus vai escolher um homem desse? Como que Deus vai fazer assim? Ele já não acreditava mais na direção que Deus estava dando. Você está entendendo alguma coisa, gente? Eu estou contando toda essa história para você porque serviu para mim. A gente vive muita coisa, a gente passa muita coisa, a gente vê muita coisa. A gente vê fulano que desaparece, a gente vê ciclano que cai, a gente ouve de Beltrano que isso, a gente vê que fulano foi malandro, o outro foi pilantra, não sei o quê. E isso tudo, se a gente não vigiar, não olhar para Deus, isso contamina o nosso coração. A gente vive situações na nossa vida, no dia a dia, que se a gente não vigiar, não olhar para Deus, elas vão tirando de dentro de nós essa confiança nele. A gente vai começando a questionar: como é que Deus pode estar à frente disso? Como é que Deus pode agir através daquilo? Como é que Deus permite que tal coisa aconteça? Pois é, só que Davi botou o joelho dele no chão, a cara dele no pó. Davi abriu o coração, mostrou para Deus alguma coisa, e Davi se consertou com Deus. Já Joabe sujou o coração, perdeu a sensibilidade, e ele morre aí assim, ó, desviar. Olha o que diz o versículo 34. Avança um pouquinho, lê aí. Subiu, filho de Joiada, arremeteu contra ele, ele é Joabe, e o matou, e foi sepultado em sua casa, sozinho. Já morava só, já habitava só, já andava só. Teve um dos profetas que falou que aquele que não se apoia em Deus, aquele que não confia em Deus, aquele que confia no braço humano, nos recursos que tem, naquilo que os olhos veem, esse vai ser como um arbusto seco no deserto. Se eu não me engano, isso é Jeremias, né? Que fala sobre maldito homem que confia no homem. Acho que essa é a passagem. A nossa fé, o nosso coração, a nossa certeza, a nossa força, ela tem que estar totalmente em Deus. O que você está fazendo aqui hoje, você está fazendo crendo em Deus. A resposta, olha para mim, que você veio buscar aqui hoje, o pedido que você veio fazer a Deus, é Ele que está respondendo na sua vida, e Ele não falha. Ele faz. Pode até não ser do seu jeito, pode até parecer contrário ao que você imaginava, mas confia, porque Ele está trabalhando, e você vai ver o final que você deseja ver. Você vai ver realizar na sua vida, mas você precisa confiar e permanecer confiando. Você não pode olhar para trás, você tem que olhar. Se você já tem 10, 30, 15, 20, 50 anos, glória a Deus, mas hoje você tem que viver em novidade de vida perante o Senhor, e continuar confiando, e crendo como no começo, ser intrépido para ir, ousado para enfrentar, e ter a certeza: Deus é comigo, como Ele foi no começo, Ele é hoje, e Ele vai me dar a vitória. Eu não estou aqui te pregando, falando para você da minha opinião, não estou falando para você do que eu penso, eu estou lendo a palavra, e estou dizendo para você: confia em Deus, porque senão eu, você ou qualquer outro, como muitos que a gente conhece por aí, nós vamos ser esse arbusto seco no deserto, nós vamos ser esse aqui, ó, um morto sozinho no deserto. Amém? Eu não sei a resposta que você estava buscando em Deus hoje, eu não sei o que você veio pedir, eu não sei o que você está passando, mas Deus está falando para você que quem não confia acaba sozinho, mas se você confiar, Ele é contigo e vai te dar a vitória, seja no que for na sua vida. Diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar.